Pare e imagine. Verdades bíblicas seladas como tumbas, aguardando o momento divino para romper o silêncio. Você já se perguntou por que certas verdades bíblicas foram mantidas em segredo por séculos? O livro de Enoque, um dos textos mais controversos e fascinantes da antiguidade, permaneceu oculto do mundo ocidental por mais de 1000 anos. Quando finalmente foi redescoberto, suas revelações sobre anjos caídos e profecias apocalípticas chocaram teólogos e arqueólogos. Se você busca compreender os mistérios mais profundos das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossa jornada pelos segredos revelados. Entre os manuscritos antigos descobertos, poucos causaram tanto impacto quanto os fragmentos do livro de Enoque encontrados em Qumran. Este texto, citado na própria Bíblia, oferece detalhes extraordinários sobre eventos que precederam o dilúvio de Noé. Suas páginas revelam conhecimentos sobre astronomia, geografia celestial e hierarquias angélicas que desafiam nossa compreensão tradicional. Os estudiosos ficaram perplexos ao descobrir que este livro antecipava conceitos que só seriam desenvolvidos séculos depois na literatura apocalíptica. O contexto histórico do livro de Enoque remonta ao período intertestamentário, quando o povo judeu enfrentava perseguições e buscava esperança em revelações divinas. Escrito originalmente em aramaico e hebraico, o texto sobreviveu principalmente através de traduções etíopes, preservadas pela Igreja Ortodoxa da Etiópia. Essa preservação singular permitiu que gerações futuras tivessem acesso a narrativas que complementam e expandem relatos bíblicos conhecidos, oferecendo perspectivas únicas sobre a batalha entre bem e mal. A importância teológica deste manuscrito não pode ser subestimada, especialmente quando consideramos que o apóstolo Judas citou diretamente o livro de Enoque em sua epístola canônica. Esta citação levanta questões fascinantes sobre a autoridade e inspiração dos textos que não foram incluídos no cânon bíblico oficial. Muitos eruditos argumentam que, embora não seja considerado escritura canônica pela maioria das denominações cristãs, o livro oferece insights valiosos sobre o pensamento religioso do período entre o Antigo e Novo Testamento. Sinta o chamado. Esses segredos não são poeira, são chaves para entender o coração. E se um livro fosse um mapa dos céus, guiando do caos ao trono? A estrutura complexa do livro de Enoque revela uma obra composta por 5 seções distintas, cada uma abordando aspectos específicos das revelações recebidas por Enoque durante suas jornadas celestiais. Essas divisões incluem o livro dos vigilantes, que detalha a rebelião dos anjos caídos, e o livro das parábolas, que apresenta visões messiânicas surpreendentemente similares às encontradas no Novo Testamento. Cada seção contribui para um mosaico narrativo que ilumina questões fundamentais sobre a origem do mal e o destino da humanidade. Para compreender verdadeiramente as revelações contidas neste texto extraordinário, precisamos primeiro examinar quem foi Enoque segundo as Escrituras canônicas. O livro de Gênesis nos apresenta um homem único na história da humanidade primitiva. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Esta declaração enigmática sugere uma intimidade espiritual tão profunda que resultou em sua translação direta aos céus, sem experimentar a morte física. Tal privilégio foi concedido apenas a 2 homens em toda a história bíblica registrada. A genealogia apresentada em Gênesis 5 coloca Enoque como o 7º descendente de Adão, uma posição numerologicamente significativa na tradição judaica. Vivendo 365 anos antes de sua translação, número que corresponde aos dias do ano solar, Enoque representa uma ponte entre a sabedoria antediluviana e os mistérios celestiais.
Sua posição genealógica e sua experiência única de ascensão aos céus o qualificavam como receptor de revelações extraordinárias sobre realidades espirituais normalmente ocultas aos mortais. O texto bíblico de Hebreus 11:5 confirma que Enoque foi trasladado pela fé, para que não visse a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Esta passagem do Novo Testamento valida a excepcionalidade de Enoque e sugere que sua experiência transcendental tinha propósitos divinos específicos. A tradição judaica posterior desenvolveu extensas narrativas sobre suas jornadas celestiais e os conhecimentos que adquiriu durante sua caminhada íntima com o Criador. Conhecimentos estes que teriam sido preservados no livro que leva seu nome. A credibilidade histórica de Enoque como personagem bíblico é reforçada por múltiplas referências em diferentes tradições religiosas. Além das menções diretas no Antigo e Novo Testamento, encontramos ecos de sua figura em literaturas apócrifas, pseudepígrafas e até mesmo em tradições islâmicas, onde é conhecido como Idris. Esta presença universal em diversas tradições sugere que Enoque não era apenas uma figura lendária, mas uma personalidade histórica cujo impacto transcendeu barreiras culturais e temporais. A transformação de Enoque de patriarca antediluviano para visionário apocalíptico representa uma evolução natural na compreensão de sua missão divina. Se ele verdadeiramente caminhou com Deus de forma tão íntima que foi arrebatado aos céus, seria lógico que tivesse recebido revelações extraordinárias sobre realidades celestiais e eventos futuros. Estas revelações, preservadas no livro que leva seu nome, incluem detalhes perturbadores sobre uma rebelião que abalou os próprios fundamentos do cosmos. As páginas mais impactantes do livro de Enoque descrevem uma insurreição celestial que precedeu e, segundo o texto, causou a corrupção que levou ao dilúvio universal. Os vigilantes, anjos encarregados de observar a humanidade, abandonaram suas posições celestiais e desceram à terra, movidos por desejos proibidos. Esta narrativa expande dramaticamente a breve menção bíblica dos filhos de Deus, em Gênesis 6, oferecendo nomes específicos, detalhes sobre suas ações e consequências cósmicas de sua rebelião. Senjasa, identificado como líder destes anjos rebeldes, organizou um pacto entre 200 vigilantes no Monte Hermon, onde juraram coletivamente abandonar sua natureza celestial. O texto preserva os nomes de 20 líderes principais, incluindo Azazel, Araquiel, Rameel e Cocabel, cada um especializado em diferentes aspectos de conhecimento proibido que posteriormente transmitiram à humanidade. Esta conspiração angélica não foi um ato impulsivo individual, mas uma rebelião organizada que visava alterar fundamentalmente o relacionamento entre os reinos celestial e terrestre. A narrativa detalha como estes seres celestiais se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça híbrida conhecida como Nefilim, ou gigantes. Estes descendentes, descritos como tendo 300 côvados de altura, possuíam força sobre-humana e apetites insaciáveis que devastaram a terra. Mais alarmante ainda, o texto revela que os vigilantes ensinaram à humanidade artes que Deus havia reservado para tempos apropriados. Metalurgia para fabricar armas, cosméticos e joias para a vaidade, astronomia para a adivinhação e magia para manipular forças espirituais. O impacto teológico desta revelação é profundo, pois oferece uma explicação para a origem do conhecimento tecnológico e ocultista na humanidade primitiva. Segundo Enoque, o rápido desenvolvimento civilizacional não resultou apenas da criatividade humana, mas da interferência de seres celestiais que violaram as fronteiras estabelecidas por Deus.
Esta transmissão prematura de conhecimentos avançados corrompeu a humanidade, introduzindo violência, vaidade, idolatria e práticas ocultas que provocaram a ira divina e tornaram necessário o julgamento através do dilúvio. A precisão com que o livro de Enoque descreve as especialidades de cada vigilante rebelde sugere conhecimento detalhado sobre esta rebelião ancestral. Azazel ensinou a fabricação de espadas, facas e escudos, além de cosméticos e ornamentos que introduziram vaidade entre as mulheres. Baraquel ensinou astrologia, Cocabel, os signos celestiais, Chazaquiel, os signos das nuvens, Artaquifa, os signos da terra, Shamsiel, os signos do sol, e Sariel, os cursos da lua. Cada ensinamento representava uma violação das fronteiras divinas, revelando prematuramente conhecimentos que deveriam ser descobertos gradualmente pela humanidade sob orientação divina. A união antinatural entre os vigilantes e as mulheres humanas produziu uma geração de seres híbridos que aterrorizaram a terra antediluviana. O livro de Enoque descreve estes Nefilim como gigantes de estatura impossível, possuindo força descomunal e apetites que nenhuma produção terrestre poderia satisfazer. Quando consumiram todos os recursos disponíveis da agricultura e pecuária humana, estes seres começaram a devorar os próprios homens, estabelecendo um reino de terror que culminaria na necessidade de intervenção divina drástica através do dilúvio universal. A descrição detalhada da violência perpetrada pelos gigantes revela um cenário de horror que transcende a imaginação humana comum. Segundo o texto, estes híbridos não apenas devoravam humanos, mas também se alimentavam uns dos outros quando outras fontes se esgotavam. Sua sede de sangue era insaciável, e sua presença corrompeu irreversivelmente o equilíbrio natural da criação. Esta narrativa oferece uma explicação sobrenatural para a violência extrema que, segundo Gênesis, caracterizou a época antediluviana e justificou o julgamento divino. A corrupção introduzida pelos vigilantes e seus descendentes não se limitou à violência física, mas permeou todos os aspectos da civilização humana. O conhecimento prematuro de metalurgia resultou na fabricação de armas cada vez mais sofisticadas, escalando conflitos tribais para guerras devastadoras. Os cosméticos e ornamentos promoveram vaidade e imoralidade sexual, enquanto as artes mágicas introduziram práticas ocultistas que afastaram a humanidade da adoração ao Deus verdadeiro. Esta corrupção multidimensional transformou uma criação originalmente boa numa realidade distorcida que clamava por purificação. O texto preserva um detalhe particularmente intrigante sobre os espíritos que emanaram dos corpos dos gigantes mortos. Segundo Enoque, quando estes híbridos pereceram, seus espíritos não seguiram o destino normal das almas humanas ou angélicas, mas permaneceram na terra como demônios atormentadores. Esta explicação oferece uma origem para os espíritos malignos que posteriormente encontramos nas narrativas bíblicas, sugerindo que muitas das opressões demoníacas descritas nas Escrituras têm raízes na rebelião pré-diluviana dos vigilantes e na existência de sua progenie híbrida. A intervenção divina tornou-se inevitável quando o clamor da terra corrompida chegou aos céus. O livro de Enoque descreve como os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel apresentaram o caso diante de Deus, relatando as atrocidades cometidas pelos vigilantes e seus descendentes. A resposta divina foi decisiva. Os anjos rebeldes seriam aprisionados até o julgamento final. Seus filhos gigantes se destruiriam mutuamente em guerras fratricidas, e a humanidade corrompida seria purificada através do dilúvio. Apenas Noé e sua família, preservados por sua justiça, sobreviveriam para recomeçar a civilização humana.
Após testemunhar a corrupção terrestre causada pela rebelião dos vigilantes, Enoque foi convocado para uma missão extraordinária que o levaria através dos céus em jornadas visionárias sem precedentes. O texto descreve como ele foi arrebatado por ventos celestiais e conduzido através de múltiplas dimensões da realidade espiritual, onde testemunhou mistérios que nenhum mortal havia contemplado. Estas experiências transcendentais não apenas ampliaram sua compreensão sobre a estrutura do cosmos, mas também o prepararam para servir como intermediário entre os anjos caídos e o trono divino. Durante suas ascensões celestiais, Enoque explorou 7 céus distintos, cada um revelando aspectos únicos da administração divina do universo. No primeiro céu, observou os tesouros da neve, granizo e orvalho, além dos anjos responsáveis pelos fenômenos meteorológicos. No segundo, testemunhou os locais de punição, preparados para anjos rebeldes e humanos ímpios. Nos céus superiores, contemplou as hierarquias angélicas em adoração perpétua, as bibliotecas celestiais, onde estão registrados todos os atos humanos, e, finalmente, a glória indescritível do próprio trono de Deus. A geografia celestial descrita por Enoque revela um cosmos estruturado com precisão matemática e propósito divino específico. Ele observou as janelas do céu, através das quais ventos, chuvas e fenômenos celestiais são liberados sobre a terra segundo cronogramas estabelecidos. Testemunhou os fundamentos da terra suspensa no espaço, as câmaras onde são armazenados trovões e relâmpagos e os caminhos das estrelas em suas órbitas predeterminadas. Esta cosmovisão combina elementos espirituais e físicos numa síntese que antecipa muitos conceitos posteriormente desenvolvidos na astronomia. Uma das revelações mais significativas durante essas jornadas foi o acesso às tábuas celestiais, onde estão escritos os destinos de todas as gerações humanas até o fim dos tempos. Enoque pôde ler sobre eventos futuros, incluindo o nascimento do Messias, a destruição de Jerusalém, o exílio babilônico e, principalmente, os eventos apocalípticos que precederão o estabelecimento do reino eterno de Deus. Esta visão profética transformou Enoque de testemunha da corrupção, presente em proclamador das esperanças futuras para aqueles que permanecem fiéis ao Criador. O clímax dessas experiências celestiais ocorreu quando Enoque foi conduzido à presença imediata de Deus para receber uma missão específica: servir como mensageiro divino aos vigilantes aprisionados. Tremendo diante da glória divina, ele recebeu palavras de julgamento irrevogável para comunicar aos anjos rebeldes. Esta comissão profética estabeleceu Enoque como porta-voz autorizado do céu, qualificando-o para transmitir não apenas julgamentos presentes, mas também revelações sobre eventos que se desenrolariam até o final dos tempos, incluindo detalhes extraordinários sobre o Apocalipse vindouro. Entre as revelações mais extraordinárias preservadas no livro de Enoque, encontramos profecias messiânicas que antecipam com precisão impressionantes conceitos posteriormente desenvolvidos no Novo Testamento. O texto apresenta uma figura conhecida como Filho do Homem, ou eleito, descrito com atributos divinos que o qualificam como juiz escatológico e salvador da humanidade. Estas visões, registradas séculos antes do nascimento de Jesus, oferecem perspectivas únicas sobre as expectativas messiânicas do período intertestamentário e sua relação com o cumprimento cristão.
A descrição do Messias em Enoque revela características que ecoam profundamente nas narrativas evangélicas sobre Jesus Cristo. O eleito é apresentado como preexistente, escondido diante de Deus desde antes da criação do mundo, mas destinado a ser revelado nos últimos dias, para executar julgamento e estabelecer justiça. Sua face é descrita como semelhante à de um homem, mas sua glória supera a dos anjos mais sublimes. Ele possuirá toda a autoridade para julgar os vivos e os mortos, separando os justos dos ímpios com sabedoria perfeita e poder absoluto. O papel soteriológico do Messias de Enoque antecipa conceitos neotestamentários sobre redenção e salvação. O texto descreve como os justos encontrarão refúgio sob as asas do eleito, uma imagem que ressoa com as palavras de Jesus sobre Jerusalém e sua proteção maternal. Mais significativamente, o Messias de Enoque serve como intercessor entre Deus e a humanidade, oferecendo esperança aos oprimidos e julgamento aos opressores. Esta função medianeira estabelece paralelos notáveis com a compreensão cristã de Jesus, como o único mediador entre Deus e os homens. A dimensão escatológica das profecias messiânicas em Enoque revela um programa divino que culminará na transformação completa da ordem mundial. O eleito não apenas julgará as nações e estabelecerá justiça, mas também ressuscitará os mortos justos e criará novos céus e nova terra, onde a justiça habitará eternamente. Esta renovação cósmica inclui a punição definitiva dos anjos caídos, a eliminação da corrupção introduzida pelos vigilantes e o estabelecimento de um reino onde os santos de Deus habitarão em paz perpétua. A precisão teológica dessas profecias messiânicas levanta questões fascinantes sobre a continuidade da revelação divina através dos séculos. Embora o livro de Enoque não seja considerado canônico pela maioria das tradições cristãs, suas antecipações sobre a natureza e missão do Messias demonstram uma compreensão sofisticada sobre o plano redentor divino. Esta convergência temática sugere que o Espírito Santo pode ter inspirado insights genuínos sobre verdades messiânicas, mesmo através de textos que não receberam reconhecimento canônico oficial, preparando corações e mentes para o cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo. As seções apocalípticas do livro de Enoque apresentam visões detalhadas sobre eventos que precederão o estabelecimento do reino eterno de Deus, oferecendo um panorama escatológico que complementa e expande as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Através de simbolismo complexo e narrativas visionárias, o texto descreve uma sequência de julgamentos divinos que purificarão a terra da corrupção introduzida pela rebelião ancestral dos vigilantes. Estas revelações incluem detalhes sobre ressurreições, transformações cósmicas e o destino final tanto dos justos quanto dos ímpios. A cronologia apocalíptica de Enoque revela um plano divino que se desenrola através de semanas proféticas, cada uma representando períodos históricos específicos, desde a criação até a consumação dos séculos. Esta estrutura temporal antecipa métodos interpretativos posteriormente utilizados por Daniel e João no Apocalipse, sugerindo padrões consistentes na revelação profética divina. Cada semana culmina em eventos transformadores: dilúvio, êxodo, construção do templo, exílio babilônico e, finalmente, os eventos apocalípticos finais que estabelecerão o reino messiânico definitivo. O julgamento final, descrito em Enoque, apresenta uma cena de tribunal cósmico, onde todos os seres criados prestarão contas de suas ações diante do Ancião de Dias. Os anjos caídos, aprisionados desde a época do dilúvio, finalmente receberão sua sentença definitiva no lago de fogo, preparado para sua punição eterna.
Simultaneamente, os mortos justos serão ressuscitados com corpos glorificados, enquanto os ímpios enfrentarão julgamento segundo suas obras. Esta visão estabelece precedentes para conceitos escatológicos posteriormente desenvolvidos na literatura apocalíptica judaica e cristã. A renovação cósmica profetizada por Enoque transcende simples reforma terrestre, abrangendo uma recriação completa dos céus e da terra. O texto descreve como o universo atual, contaminado pela rebelião dos vigilantes e pela presença do mal, será completamente transformado numa nova ordem onde justiça e paz reinarão perpetuamente. Esta transformação incluirá a eliminação da morte, dor e sofrimento, estabelecendo condições paradisíacas onde os santos desfrutarão comunhão direta com Deus numa terra renovada e purificada de toda corrupção. A esperança escatológica articulada nas visões de Enoque oferece conforto específico para aqueles que enfrentam perseguição e sofrimento por causa de sua fidelidade a Deus. O texto promete que todos os males serão retribuídos, toda injustiça será corrigida e todo o sofrimento dos justos será recompensado com glória eterna. Esta mensagem de esperança transcende circunstâncias temporais, oferecendo perspectiva eterna que capacita os fiéis a perseverar através de tribulações presentes, com confiança nas promessas divinas sobre vitória final e estabelecimento definitivo do reino de Deus. A influência do livro de Enoque sobre o desenvolvimento da teologia neotestamentária torna-se evidente quando examinamos paralelos textuais e temáticos entre seus ensinamentos e os escritos apostólicos. A citação direta de Enoque 1:9 em Judas 14:15 representa apenas a ponta de um iceberg de conexões que permeiam especialmente os escritos de Paulo, Pedro e João. Estas correspondências sugerem que os autores do Novo Testamento estavam familiarizados com as tradições preservadas no livro de Enoque e as consideravam suficientemente confiáveis para incorporar seus insights em suas próprias revelações inspiradas. A terminologia cristológica do Novo Testamento ecoa frequentemente conceitos desenvolvidos nas sessões messiânicas de Enoque. O título Filho do Homem, usado por Jesus para se auto-identificar, encontra precedente direto nas visões de Enoque sobre o Filho do Homem celestial que executará julgamento final. Similarmente, conceitos como a preexistência do Messias, sua função como juiz escatológico e sua autoridade sobre anjos e demônios aparecem primeiro em Enoque antes de serem desenvolvidos nos evangelhos e epístolas. Esta continuidade sugere que Jesus conscientemente cumpriu expectativas messiânicas articuladas nesta literatura apocalíptica. As descrições de hierarquias demoníacas e atividade satânica no Novo Testamento encontram explicação na narrativa de Enoque sobre os vigilantes caídos e seus descendentes espirituais. Em Paulo, referências a principados e potestades nas regiões celestiais. Em Pedro, menção aos anjos que pecaram, reservados para julgamento. E a guerra espiritual descrita em Efésios fazem mais sentido quando compreendidas à luz da rebelião ancestral detalhada em Enoque. Esta cosmovisão espiritual oferece contexto para entender por que o ministério de Jesus incluiu tantos confrontos com forças demoníacas. A escatologia apocalíptica do livro do Apocalipse apresenta paralelos notáveis com as visões de Enoque sobre eventos dos últimos dias. João, descrições do trono divino, das hierarquias angélicas, dos julgamentos cósmicos e da renovação final dos céus e terra, ecoam temas centrais das revelações de Enoque.
Mesmo detalhes específicos, como os 4 seres viventes ao redor do trono, as taças da ira derramadas sobre a terra e a cidade celestial que descerá do céu, encontram precedentes nas jornadas visionárias de Enoque através dos céus superiores. A soteriologia neotestamentária também reflete conceitos desenvolvidos em Enoque sobre redenção e salvação escatológica. A promessa de ressurreição corporal, transformação dos santos, julgamento das obras e estabelecimento do reino eterno aparecem primeiro nas profecias de Enoque antes de serem confirmadas e expandidas nos ensinamentos apostólicos. Esta continuidade temática sugere que o plano redentor, revelado progressivamente nas escrituras canônicas, encontrava antecipação nas tradições preservadas no livro de Enoque, preparando o contexto teológico para a plena revelação em Jesus Cristo. A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico oficial levanta questões complexas sobre os critérios utilizados pelos concílios eclesiásticos para determinar quais textos seriam considerados escritura inspirada. Embora citado positivamente por Judas e referenciado por vários pais da igreja primitiva, incluindo Clemente de Alexandria e Tertuliano, o livro gradualmente perdeu aceitação na tradição cristã ocidental. Os motivos para esta rejeição incluíram preocupações sobre autoria pseudepígrafa, elementos mitológicos considerados excessivos e tensões com algumas doutrinas ortodoxas emergentes sobre a natureza dos anjos e demônios. A questão da autoria representa um desafio hermenêutico significativo para avaliar a autoridade do texto. Estudiosos modernos concordam que o livro não foi escrito pelo Enoque bíblico, mas representa uma coleção de tradições compiladas durante o período intertestamentário por autores anônimos que utilizaram o nome de Enoque para conferir autoridade às suas revelações. Esta prática pseudepígrafa, embora comum na literatura apocalíptica judaica, levantou questões sobre a legitimidade teológica das revelações contidas no texto, especialmente quando comparadas com livros canônicos de autoria mais claramente estabelecida. As implicações doutrinárias de certas passagens em Enoque geraram debates teológicos que contribuíram para sua marginalização canônica. Particularmente controversa foi a descrição detalhada da sexualidade angélica e da procriação híbrida entre anjos e humanos, conceitos que conflitavam com desenvolvimentos posteriores na angelologia cristã. Alguns pais da igreja argumentaram que anjos, sendo espíritos puros, não poderiam ter relações sexuais físicas, preferindo interpretações alegóricas dos filhos de Deus, em Gênesis 6. Esta tensão interpretativa criou resistência à aceitação de Enoque como escritura autoritativa. A preservação do texto, principalmente através da tradição etíope, enquanto desapareceu das tradições judaicas e cristãs ocidentais, também influenciou sua percepção canônica. A Igreja Ortodoxa Etíope continua considerando o livro de Enoque como escritura canônica, incluindo-o em suas Bíblias oficiais e utilizando-o em liturgias e ensinamentos. Esta divergência entre tradições orientais e ocidentais destaca como fatores culturais e históricos influenciam decisões sobre canonicidade, levantando questões sobre se critérios puramente teológicos ou considerações práticas determinaram a inclusão ou exclusão de textos específicos. Perspectivas acadêmicas contemporâneas tendem a valorizar o livro de Enoque não necessariamente como escritura inspirada, mas como documento histórico valioso para compreender o desenvolvimento do pensamento religioso judaico durante o período intertestamentário. Esta abordagem permite apreciar seus insights sobre angelologia, escatologia e messianismo sem necessariamente aceitar sua autoridade doutrinária igual às escrituras canônicas.
Tal posição equilibrada reconhece a contribuição significativa do texto para a compreensão do background teológico do Novo Testamento, mantendo distinções apropriadas sobre níveis de autoridade revelacional. A redescoberta moderna do livro de Enoque oferece aos cristãos contemporâneos perspectivas valiosas sobre questões espirituais que permanecem relevantes em nossa época secular. As descrições detalhadas sobre a realidade da guerra espiritual, a existência de hierarquias demoníacas e a influência de forças sobrenaturais nos affairs humanos ressoa com experiências de muitos crentes que enfrentam opressões espirituais inexplicáveis por meios naturais. Embora devemos manter cautela interpretativa, as revelações de Enoque podem enriquecer nossa compreensão sobre as dimensões espirituais dos conflitos que enfrentamos diariamente numa cultura cada vez mais hostil aos valores bíblicos. A narrativa sobre os vigilantes que abandonaram suas posições celestiais por desejos carnais oferece advertências poderosas sobre as consequências de comprometer nossa identidade espiritual em busca de satisfações temporais. Em uma era caracterizada por relativismo moral, materialismo desenfreado e busca por prazer imediato, a história da corrupção antediluviana serve como espelho para avaliar tendências contemporâneas. As lições sobre como o conhecimento prematuro ou mal aplicado pode corromper sociedades inteiras são especialmente pertinentes numa época de avanços tecnológicos revolucionários que carecem de direcionamento ético adequado. As profecias messiânicas preservadas em Enoque fortalecem a fé cristã ao demonstrar como Deus preparou corações e mentes através dos séculos para reconhecer Jesus Cristo como cumprimento das esperanças escatológicas. Para crentes que enfrentam dúvidas sobre a validade de sua fé num mundo secular, estas antecipações extraordinárias sobre a natureza e missão do Messias oferecem evidência adicional da coerência do plano redentor divino. A convergência entre as profecias de Enoque e seu cumprimento em Cristo fortalece convicções sobre a confiabilidade das promessas bíblicas ainda não cumpridas. A perspectiva escatológica articulada nas visões apocalípticas de Enoque oferece esperança transformadora para aqueles que, como você e eu, navegam tempestades de dúvida e dor. Imagine, em meio ao rugido dos vigilantes acorrentados e ao eco dos gigantes tombados, Enoque ergue os olhos para o ancião de dias, Daniel 7:9. Ali, no tribunal cósmico, o eleito, pré-existente, face humana reluzindo como o sol da justiça, Malaquias 4:2, separa o joio do trigo com um sopro. Os justos, ressuscitados em corpos de luz, e Coríntios 15:52, dançam sobre as cinzas do mal, enquanto o lago de fogo engole as trevas para sempre. Apocalipse 20:14. Não é fim, é o alvorecer de uma recriação, onde Deus enxugará toda lágrima. Apocalipse 21:4. E nesse mosaico profético veja o coração da graça. As parábolas de Enoque não são ecos vazios, mas sementes plantadas pelo Espírito Santo, florescendo na cruz de Cristo. O mediador que Enoque vislumbrou é aquele que andou entre nós, curou os oprimidos e venceu os principados. Colossenses 2:15. Hoje, em seu mundo de telas frias e tentações quentes, esses segredos sussurram: sob minhas asas encontre refúgio. Salmos 91:4. A corrupção dos vigilantes, um alerta para não trocar o eterno pelo efêmero, mas a esperança, um convite para que sua história se entreteça no reino onde não haverá mais noite. Apocalipse 22:5. Amigo, e se essa jornada não terminasse aqui? E se, como Enoque, você fosse chamado a vislumbrar o invisível, a fé que translada, a graça que transforma?
O livro de Enoque não é relíquia poeirenta. É um farol apontando para Jesus, o cumprimento de toda a profecia. Lucas 24, 44. Deixe que essas visões acendam fogo em seu peito. Persevere nas tribulações, pois o reino vem, e nele você reina com os santos. Agora, o chamado é para você. Inscreva-se no canal The Gospel Channel e ative o sininho. Não perca a próxima visão, onde desvendamos os mistérios do Apocalipse que Enoque previu. Comente abaixo, qual segredo de Enoque mais te impactou? A rebelião dos anjos ou a glória do eleito? Sua voz pode inspirar milhares. Curta se sua fé se acendeu, compartilhe com um amigo em busca de esperança e ore comigo. Senhor, como Enoque, leva-me mais perto de ti. Que a paz do reino te envolva hoje. Até a próxima jornada celestial. Shalom, e que Deus o guarde.